A Última Sessão de Freud é uma peça que conta o encontro fictício entre C.S. Lewis e Freud. Odilon Wagner, o ator que interpreta Freud, esteve aqui para debater sobre a peça e os conceitos que ela apresenta da psicanálise. Odilon, a gente sabe que essa peça ela é uma adaptação de uma obra de mesmo nome. Como é que essa adaptação trabalha a dinâmica entre esses dois pensadores? Bom, na verdade, ela não é uma adaptação de uma outra obra. Ela é baseada num livro chamado Deus em Questão, que é de um psiquiatra inglês chamado Armand Nicole Jr. E ele escreveu um livro colocando Freud e o C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia, ele traçou um paralelo entre os dois. Ele não botou os dois conversando. História do Freud, história do Lewis. Porque o Freud era ateu, militante, o Lewis um ex-ateu que se converteu ao cristianismo. Então os dois tinham problema com os pais, perderam as mães na infância, tinham similaridades e diferenças na sua trajetória. Então ele escreveu esse livro falando um pouquinho dos dois. Um autor de teatro lá dos Estados Unidos, da Broadway, pega esse livro e fala assim, em vez de só falar sobre o dois, eu vou botar os dois conversando. E aí ele escreveu uma peça chamada A Última Sessão de Freud, foi o autor de teatro que fez isso. Sim. O filme A Última Sessão de Freud veio depois. Isso aí tem mais de 15 anos atrás. O filme veio agora em 24. Dezembro de 24 foi quando ele surgiu. É uma adaptação da peça para o cinema. Certo. E nessa peça, como é trabalhada a figura de Freud, tanto como teórico quanto como pessoa? Então, a peça, vamos lá, primeiro a representação, ela é absolutamente realista, cenário realista, um cenário enorme, grande, reproduz o gabinete do Freud lá em Londres, quando a peça se passa quando ele já tem 83 anos de idade. Então, é o último ano de vida do Freud, ele está bem velhinho, tem um câncer de boca, ele está doente. Mas na peça a gente não carrega com muita tinta isso, porque o mais importante é o pensamento dele e não a sua questão física. Mas é uma peça realista que trabalha a humanidade dos personagens. E o Lewis, nesse mesmo período, ele viviam em Londres, os dois, o Lewis tinha 40 e poucos anos, o Freud 83. E a ideia é uma conversa entre os dois sobre a existência ou não de Deus, sentido da vida, o que a gente está fazendo aqui, vida após a morte, sexualidade, todos os temas comuns a todo mundo. Sim. Por isso que a peça já